Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos o primeiro capítulo do livro História do Mundo para as Crianças, de Monteiro Lobato. Ontem foi o capítulo inicial, o capítulo 0. Hoje o capítulo 1. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já assinou o sininho? Já se inscreveu? Já curtiu? Então, vamos para a história. Capítulo 1. Como o nosso mundo começou. A ilustração. Às 7 horas em ponto no dia seguinte, estavam todos reunidos na sala de jantar. Todos menos 3. Rabicó, que não queria aprender coisa nenhuma, o rinoceronte, que era muito grande para caber lá dentro, e o Dr. Livingstone, que já estava outro. Isso vocês podem observar na história Viagem ao Céu. Tem nas histórias anteriores, é só procurar nos vídeos antigos. Com este sábio tinha acontecido um fenômeno maravilhoso. Começara a mudar de aspecto, a transformar-se em outra pessoa, até que um dia amanheceu de novo virado no velho Visconde de Sabugosa. E foi diante do bandinho quase completo que Dona Benta começou. Há muito tempo, disse ela, há milhões e milhões de anos não existia gente nesta terra. E, portanto, não existiam casas nem nenhuma das coisas que só existe onde há gente, como cidades, estradas de ferro, pontes, automóveis e tudo mais que se vê no mundo de hoje. O que havia então? Perguntaram todos. Animais selvagens, ursos e lobos, pássaros, borboletas, rãs e cobras, tartarugas e peixes. Mas milhões de anos antes nem isso havia no mundo. Apenas havia plantas. E mais antes ainda não havia nem plantas, aposto, gritou Pedrinho erguendo o dedo. Isso mesmo, confirmou Dona Benta. Mas antes ainda não havia no mundo nem gente, nem animais, nem plantas. Só havia rochas e águas, pedra e água. Só. O que não era água era pedra. E o que não era pedra era água. E antes desse tempo, vovó? Antes, muito antes desse tempo, não havia nem pedra nem água. Não havia nada porque ainda não havia mundo. O nosso mundo. Havia, entretanto, estrelas no espaço, isto é, enormes massas de fogo. Enormes bolas de metais derretidos fervendo. O Sol, este nosso Sol de todos os dias, era uma das tais estrelas. Mas naquele tempo o Sol não se aproveitava tão sossegado como vemos hoje. Estava ainda num período de tremenda fervura, com explosões de tal violência que por várias vezes enormes espiros da sua massa de fogo se despegavam, eram arremessados a grandes distâncias e ficavam no espaço girando sozinhos, como se fossem outros tantos astros novos. Assim se formaram os planetas, e portanto assim se formou o nosso mundo, que é um mundinho, que é um planetinha. Compreendem? Compreendemos tudo, muito bem, disse Narizinho com os olhos no Visconde. Mas ali o nosso amigo Sabugosa parece que tem dúvidas. Não está se mexendo tanto. Não são dúvidas não, declarou Emília, tirando o Visconde do lugar onde estava e ajeitando-o em outro. É que Pedrinho sentou bem em cima da almofadinha de alfinetes de Dona Benta. Então imagino que os alfinetes estavam espetando ele. Será? Nesse caso, continuemos, disse Dona Benta rindo-se. Esse pedaço de sol que se destacou da grande massa e veio a ser a nossa terra, não passava a princípio de uma bola de matéria em fusão. Com o andar dos séculos, foi se resfriando de fora para dentro, e por fim transformou-se numa bola de pedra, envolta em espessa camada de vapores. Continuando o resfriamento, esses vapores foram se condensando em chuvas, e as águas das chuvas foram se acumulando nas depressões das rochas e formando os oceanos. E a terra ficou isso, pedra e água. O que não era oceano era pedra nua, e vice-versa. Nessas pedras começaram a aparecer as primeiras formas de vida.
corpúsculos microscópicos. Apareceram primeiro na água. Depois aprenderam a viver fora d'água. Passaram-se para as pedras. Apesar de muito pequeninhas, essas iscas de vida foram a origem de todos os seres existentes hoje. Será? Se você acredita nisso, comente nos comentários. Aqui embaixo, por quê? Se você duvida, acha que é uma outra coisa que aconteceu, coloque aqui nos comentários o que você acha que aconteceu. Qualquer outro comentário que queira também comente aqui embaixo, se foi assim que surgiu a vida. As pedras, ou rochas nuas, iam aos poucos se esfarelando e formando o que chamamos chão, terra ou solo. Neste solo, as iscas de vida deram-se bem e cresceram, e foram variando de forma até virarem o que chamamos plantas, mas não todas. Muitas, em vez de virarem plantas, viraram animais. O que você está dizendo, vovó? Exclamou o Narizinho admirado. Então o elefante veio de uma dessas iscas de vida? E espere. Algumas dessas iscas de vida, em vez de se virarem logo em plantas, transformaram-se numa espécie de geleia que não era nem planta nem animal, mas que foi virando animal. Depois essa isca de animal foi evoluindo, como dizem os sábios. Isto é, foi se transformando em organismos ou seres cada vez mais complicados. Deste modo, lentissimamente, com um espaço de séculos para que pequenas mudanças se dessem, surgiram os vermes, os insetos da água e terra, os peixes, as rãs, que tanto vivem na água como na terra, e os monstruosos lagartões que já não existem mais. Por que não existem mais, vovó? Perguntou Pedrinho. Porque eram monstruosamente grandes, e quanto maior o animal, tanto mais dificuldade tem para sobreviver. Imagine a quantidade diária de alimentos que cada um deles devora. Qualquer perturbação acontecida na zona em que vivem e que ocasionasse diminuição de alimentos era o bastante para lhes dar cabo da raça. E depois dos lagartos vieram as aves, que começaram sendo lagartos de asas e que depois, como os lagartos, punham ovos. E vieram depois animais que chamamos mamíferos, porque criam os filhos dando-lhes de mamar. E depois vieram os macacos, e depois dos macacos viemos nós, gente, ou os homens. Tudo veio vindo lentamente, passo a passo, uma coisa saindo de outra através de milhões de anos. Compreenderam? Resuma lá o que eu disse, Pedrinho. Pedrinho pensou um momento e, tirando do bolso o lápis, escreveu numa folha de papel o seguinte: estrela Sol, Sol espiro do Sol terra, terra vapor, vapor chuvarada, chuvarada oceanos. Muito bem, exclamou Dona Benta, correndo os olhos pelo papel. Está certo, depois. Pedrinho pensou de novo e escreveu: oceano plantas, plantas geleia, geleia insetos, insetos peixes, peixe saparia, saparia répteis. Até aí está direito, disse Dona Benta. Vamos para adiante. Como foi a coisa depois dos répteis? Pedrinho olhou um instante para o forro, com a ponta do lápis na língua, e em seguida escreveu: répteis pássaros, pássaros mamíferos, mamíferos macacos, macacos gente como nós. Muito bem, repetiu Dona Benta. Está certo. Sabemos o que veio vindo desde o começo do mundo até nós. Mas quem poderá prever o que virá depois de nós? Eu prevejo, gritou Emília lá do seu cantinho. Depois os homens virão as bonecas. Eu já sou uma amostra do que está por vir. Será verdade, vovó? Perguntou o Narizinho, impressionado com a ideia. Como saber, meus filhos? Emília acaba de apresentar uma hipótese, aliás, muito interessante. Mas não percamos tempo com isso. Continuemos. E assim termina mais um capítulo, o primeiro capítulo. Se você gostou, clique em curtir, adicione seu vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos para chegarmos aos 100 inscritos. Hoje estamos com 69, no dia da gravação. Mas será que não, quando estivermos vendo esse vídeo, quando você estiver vendo esse vídeo, terá quantos inscritos? Coloque nos comentários abaixo. E coloque também o que você achou. Você gostou? Não gostou?
Concorda com essas teorias? Não concorda? Tem uma outra teoria de como surgiu a vida? Coloque o que for nos comentários aqui embaixo. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com um vídeo novo e melhor possível.